Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli, da Borelli Academy, e eu quero explicar para você o processo de venda, como que funciona. Se você é prestador de serviço, se você representa algum produto, ou se você é lojista, esse vídeo é para você. O que eu vou explicar, na verdade, é um processo natural do que já acontece no mercado, que é a questão da venda e da compra. Mas eu quero reforçar alguns elementos por conta de uma proposta que nós temos para o mercado e pode ser que seja bom para o seu negócio. Então, eu quero que você perceba aqui o seguinte: aqui é como se fosse realmente uma equação. De um lado está você, se for prestador de serviço, ou um pequeno negócio, ou uma empresa. Do outro lado, a gente está o cliente ou futuro cliente. O que nós trazemos para o mercado, tá? Nós trazemos a nossa proposta. O que é a proposta? É aquilo que eu vendo. Então, independente daquilo que você vende, seja serviço, seja produto, você precisa levar para o mercado com o objetivo deste cliente que tem uma necessidade encontrar a sua proposta e aí a venda acontecer. Então, o processo de venda é um processo de relacionamento. Porém, a quantidade de venda vai depender da quantidade de pessoas que se interessam pelo seu produto. Então, vai depender da demanda de compra que você gera aqui no mercado. Então, como o processo ele tem variáveis, né? Então, ou seja, fazer o mercado, que é a função do marketing, né? Você criar esse mercado para cada vez mais pessoas verem o seu produto e escolher para que você alcance o quê? Os seus objetivos. Nesse caso, esse valor aqui eu coloquei considerando como se fosse um MEI, tá? Então, se essa é uma equação, esse aqui é um resultado que deve ser gerado, por exemplo, no exemplo do MEI, que é o faturamento mensal. Então, o MEI, ou o profissional liberal, ou prestador de serviço, ou pequeno negócio, ele tem um faturamento X que ele deve definir, né? E isso aqui vai refletir no anual. E aí ele sabe o que precisa ser refletido. E aí ele tem que criar essas condições para que essas pessoas adquiram o serviço ou produto até o ponto que ele alcance ou ultrapasse essa meta, tá? Então, a venda ela é intrínseca a todos os negócios. Então, quando alguém, principalmente empreendedores pequenos, fala, eu não sei vender. Na verdade, você precisa reconhecer aquilo que você tem como proposta, porque a venda ela é natural, porque se você não sabe vender, significa que você não sabe o que você faz. E, consequentemente, você não sabe que necessidade você supre. E isso aqui entrou na parte comercial, isso aqui é para todos os negócios. Agora, pode ter falha no seu processo de identificar o reconhecimento do mercado. O que acontece? Nem todo mundo sabe vender porque não sabe quais são as etapas de gestão que existe aqui para você construir para que essa pessoa cada vez mais você reconheça. O cliente, por exemplo, ele sempre tem necessidades e aí você pode ampliar a sua necessidade, ou melhor, identificar essas necessidades conhecendo a pirâmide de Maslow, porque daí você vai saber quais são os tipos de necessidades que existem para suprir para as pessoas, porque empresa só existe porque existem clientes com necessidade. Por exemplo, uma necessidade básica que é beber água. Então, se você é um vendedor de água, alguém está com sede. Agora, o que faz esse comprar de você do outro depende do mercado que você construiu. Então, cada negócio tem o seu desafio no mercado. Por isso que é importante você conhecer exatamente esse ponto aqui. E como que eu começo a desenrolar, a desenvolver esse ponto? Através de gestão e marketing. Porque se você não medir as suas ações no processo, você não consegue fazer um marketing com eficiência. Por exemplo, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, que entrou aqui um valor específico de uma venda, que seja R$ 100. Se você não faz nem gestão financeira com R$ 100, ou seja, de onde que veio esses R$ 100 e para onde que vai esses R$ 100, você não está fazendo a gestão desse investimento. E aí, consequentemente, na hora de fazer o planejamento de marketing, por você não ter informações, você não consegue definir
os próximos passos. Então, sem gestão, você não consegue muito ter ações assertivas. Bom, e o que eu tenho aqui antes, né? O que acontece muito? Quais são os problemas que acontecem nesse processo? Primeiro, tem muitos negócios que não têm definido a sua proposta de valor. Então, tem muitos profissionais que têm aqui o que ele vende, principalmente prestadores de serviço, que é o nosso maior foco de cliente. Então, existem professores, existem coaches, existem terapeutas, existem vários profissionais que prestam serviço que ele tem o quê? Só a proposta, ou seja, eu faço isso daqui para alguém. Então ele até vende, é um cabeleireiro aqui, por exemplo, ele até vende, tá? Porque existe uma necessidade que faz ele vender isso. A questão é que ele não monitora, ele não gerencia, então ele não sabe quantos clientes ele tem, ele não sabe os tipos de cliente que ele tem, porque são 3 tipos de cliente 1, cliente 2, cliente 3, ele não faz a noção, ele não tem noção da necessidade que ele supre, ele não tem noção da necessidade e nem, consequentemente, ele não melhora a sua proposta de valor. Aí vem alguém do mesmo segmento, só que com mais informações, e aí acaba acontecendo o que acontece muito no mercado, né? Então, ao invés da gente sempre apontar para o outro, tipo para o concorrente, o empreendedor precisa o quê? Melhorar o processo dele, ele precisa entender isso aqui com maestria, tá? Porque daí ele consegue identificar onde ele está, aonde está o cliente dele e tudo que ele precisa fazer para que cada vez que vem 1, 2 ou 3 clientes, ele gerencie o processo. Então, tem muitos negócios, principalmente os pequenos, que não teve o que? A sua proposta, o seu plano de negócio, né, definido. Então, às vezes, você tem falha aqui, porque antes você não definiu que negócio você tem. A proposta não está clara, né? Porque a empresa não está clara. Mas se você já tem uma proposta clara daquilo que você vende, nada impede de você já ir construindo o seu mercado com marketing e com gestão. E depois trabalhar o seu plano de negócio. Agora, quem não tem nada definido do que vai vender, o melhor caminho realmente é começar a planejar o negócio para aí você definir depois a sua proposta de valor e aí você entrar numa sistemática. Bom, como que a gente pode ajudar nessa equação? Então, eu peguei aqui, realmente como se fosse uma equação, todos os pontos, né? E eu criei o Market Hunt. O que acontece? O que aconteceu? Eu trabalho com gestão e empreendedorismo, gestão e educação de empreendedores. Então, eu tenho a minha proposta de valor, eu tenho o cliente, a necessidade, eu preciso construir o meu mercado. Só que o meu produto, ele realmente é o quê? Ele pega todos esses pontos aqui, aí eu trabalhei um software de gestão para poder o quê? O cliente ou possível cliente, principalmente prestador de serviço, pequenos negócios e lojista, tem um sistema de gestão que ele monitore todo esse processo de fazer o mercado, independente de quanto ele fatura, porque o faturar mais, o vender mais, depende das ações que ele vai fazer aqui. Então, o Market Hunt, ele é um software e eu vou mostrar como que ele atua. Então, é como se eu pegasse aqui o processo, né? Então, para que eu possa fazer toda a condução dessa caminhada, o Market Hunt, ele tem o software, que daqui a pouco eu vou mostrar para você, mas essa daqui é a trilha da venda, esse daqui é uma ferramenta visual que engloba tudo que o negócio, tudo que o empreendedor precisa fazer, conhecer, né? Então ele sabe aonde ele tem que investir, ele sabe o que significa um lead, o que significa uma prospecção, ele faz gestão de orçamento, gestão de cliente, gestão de entrega, gestão financeira, tudo num processo só. Então esse processo do Market Hunt, ele supre a gestão aqui do negócio e do marketing para que você, que é um prestador de serviço, um pequeno negócio, um lojista, entre no Market Hunt construindo esse mercado todo para que cada vez mais, quando você definir que você quer realmente aumentar seu faturamento, porque o aumento de faturamento depende de estratégia, né? Depende de ações de marketing. Então, no Market Hunt, além da gestão, você tem a parte da educação em marketing para que você possa cada vez mais, além de atrair cliente, gerenciar aquilo que você tem. Então, essa equação, esse processo todo, ele é feito naturalmente, se você observar. Então, quem já vendeu qualquer produto ou serviço sabe que você está aqui está o cliente, então ou você foi no cliente, porque tem a venda direta, a venda indireta, mas o que é novidade para muitas pessoas é exatamente por onde que eu começo, né? Ou o que tem aqui no meio, o que eu deveria estar fazendo antes de
Então, o Marketing Hunt, ele supre essa demanda da gestão e do marketing, tá? Ele não te isenta de aprender, porque você tem que aprender sobre o processo. Você acaba tendo a noção de outros profissionais, porque não se constrói um processo com apenas um profissional. Mas no nosso caso, a gente atua aqui no software. Eu vou mostrar um pouquinho a carinha do software só para você ver. Então, quando você entra no Marketing Hunt, ou seja, eu quero construir meu mercado, você vem aqui no Marketing Hunt e aí você começa num processo anual com a gente, né? Porque você vai se desenvolver. E aí você vai construindo o seu processo, gerenciando o seu processo, definindo os próximos passos do seu processo e conforme você vai fazendo seus clientes, você retroalimenta o sistema. Então você constrói e retroalimenta, constrói e retroalimenta. Bom, então com a trilha da venda em mãos, você tem o seu login, sua senha, a gente libera o acesso ao software, né? Esse aqui é o software do Marketing Hunt. Praticamente é como se fosse gavetinhas de gestão. Então você começa fazendo o seu diagnóstico, então aqui é uma estrutura já organizada para que você se faça uma análise de como está o seu negócio, como que você começou no Marketing Hunt. Aí você tem acesso ao curso do Marketing Hunt, que ele vai retroalimentar esse processo. Então, esse aqui é o software, mas o curso ele serve o quê? Eu preciso definir minha meta. Lembra, definir lá o valor da equação. No curso você vê as possibilidades, quais são as formas de definir meta. Então, uma vez que você amplia sua mente, você vem aqui e coloca o valor que você definiu para o seu negócio. Depois você aprende quem é você, então você alimenta as informações da sua empresa. Faltou aqui informação, significa que são os pontos que precisam ser melhorados. Aí você tem o que você faz, o que você vende, que é a sua proposta de valor, você lista tudo bonitinho, você lista também quais necessidades e quem é o cliente ideal, então todas essas informações ficam organizadas, porque tudo tem lugar. Depois você define o preço, né? E aí lembrando, tudo aquilo que sair fora da capacidade do empreendedor, ou seja, por exemplo, definição de preço, tem gente que tem bem definido. Porém, aqui existe uma especialidade. Aí, no caso, a gente tem diversos parceiros que pode ser o seu fornecedor. Então, se você precisar parar para definir preço, a gente tem que indicar. Se não, se você já tiver, você simplesmente alimenta. E aí você passa a entender quais são as ferramentas para que eu possa usar no mercado, quais são os canais, qual o objetivo dos canais. Daí você começa a fazer gestão de leads. Por quê? Uma vez que você começa a aparecer, você começa ter contatos. E esses contatos, eles não são clientes, muitos deles são leads, né? Então você tem toda a parte da gestão de lead. Então você começa quantos leads eu tenho, quantos leads eu vou prospectar. Uma vez que você define aqui a prospecção, ele passa automaticamente para um balde marketing, que é a parte de prospecção. Então, se você clicar aqui, você vai ter todas as prospecções, os leads que você definiu que quer prospectar. E aí, no curso, você tem a informação do que? Como você pode fazer para aumentar aqui como fazer a prospecção, é isso que está no curso, né? Recebi uma solicitação de orçamento, então essa aqui é a gavetinha do orçamento. Fiz um cliente, aí você aqui cadastra aqui na gavetinha do cliente. Aí tem várias informações sobre a gestão de clientes. Aqui é uma gestão rápida também de entrega, porque vendeu, precisa entregar. Então você lista aqui quais projetos você tem para entregar. Fornecedores, aqui você consegue cadastrar seus fornecedores, que retroalimenta a parte financeira. Então, entrou dinheiro, você vai registrar a entrada, teve uma saída, você registra a entrada. Aí o sistema que ele faz toda a análise, né, com base na sua meta, quanto entrou, quanto saiu, quanto por cento você está aí em relação ao seu faturamento, né, se você está sendo lucrativo ou não. Aqui a gente também tem um registro de pós-venda, porque a pós-venda ela é essencial para você dar manutenção aqui, não só focar em novos clientes, mas dar manutenção para o cliente. Aqui um cadastro de parcerias, aqui entra o cadastro de campanhas, aqui que começa realmente as ações de marketing. Então, o Marketing Hunt ele é mais a gestão do negócio em si, porém existe a aba onde você vai mexer com ações de campanha, e no curso você entende o que são campanhas. Por quê? Não é só a gestão, mas também o marketing. Só que primeiro você começa pela gestão, para que depois você vai progredindo. Aqui também tem um plano de ação para você alimentar o seu negócio, ou seja, tudo que você decidir no seu negócio, você tem um plano de ação para você gerenciar. E aqui você faz um fechamento mensal.
O que mais a gente tem? Aí aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, a gente tem aqui o sisteminha que é o funil de vendas. Então, será que tudo que eu estou fazendo dentro do ano, quantos leads eu gerei, quanto prospecto, quanto orçamentos, quantos clientes, quantas entregas eu fiz e pós-venda, e aí o resumo do meu faturamento. Então, o funil de vendas, ele mostra o compensado, né, o compilado de todas as suas ações na prática, tá? Então esse é o sistema de gestão do Marketing Hunt. Esse aqui é o software, ele é online, você consegue acessar pelo celular e você investe nele através de uma anuidade, né? Além do software, o que mais a gente tem? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Então, o Marketing Hunt, ele entra exatamente aqui. Então, ele tem um combo, você recebe a trilha da venda, que é uma ferramenta manual, acesso ao software, que é online, acesso ao curso para você ampliar sua mente em relação a todo esse contexto, e mensalmente a gente tem a gamificação. A gamificação é um processo que incentiva os clientes do Marketing Hunt a terem vivências, simulando vivências que ele teria no dia a dia, mas ele ainda não teve. Então, ele acaba passando por situações que, quando ele tiver real, né, ele já está preparado. Por exemplo, ele passa por auditorias. Então, num formato de game, né, em formato de game, por isso gamificação, na verdade chama-se Game of Hunt, ele passa para que ele possa ser moldado, lapidado para a prática, tá? Então, independente do Marketing Hunt, esse aqui é um processo natural de proposta, de necessidade, de venda. Então, quanto mais você reconhecer quais são os pontos do mercado que você tem que trabalhar no seu negócio, mais a gestão do seu cliente acontece. Então, você tem noção dos números. Então, quando você gerencia, você acaba medindo isso. Então, uma forma de medição hoje de todo esse contexto é o Marketing Hunt, esse é o produto que a gente tem a oferecer para você, e você passa a ter dados, né? Com base em dados, você começa realmente a definir suas ações com mais assertividade. Então, por exemplo, eu tenho a gestão de lead, quantos leads eu tenho lá? Por que o lead está parado? Porque ele não se transformou em cliente? Porque está precisando de uma ação especificamente disso. Quantos orçamentos estão parados? Quanto você orçou? Quanto não fechou? Então, a gestão faz você progredir, tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Se quiser falar comigo sobre o Marketing Hunt, saber sobre valores, eu convido você a acessar no nosso site, borelliacademy.com.br, ou entrar em contato com a gente e a gente manda a apresentação, manda um material um pouco mais específico e trabalhado para que você entenda todo o cenário. Então, anota o meu número de celular e qualquer coisa fale comigo. 19 999 520646. De qualquer forma, sucesso para você, boas vendas, mas indico que você aprenda sobre, mas principalmente tenha uma ferramenta aí para que você possa realmente fazer o seu mercado de uma forma assertiva e acompanhado de outros empreendedores. Então, se você é prestador de serviço, se você é lojista ou se você é autônomo, pode falar comigo que a gente conversa e faz negócio para que você possa conduzir o seu negócio da melhor forma. Até mais, tchau, tchau.